gente vai encerrar uma série que nós estávamos passeando, flutuando, mergulhando, nos enchendo de revelação a respeito da essência do Evangelho de Cristo Jesus e da igreja primitiva. Amém? Mas antes de mais nada, eu gostaria de saber se nós temos visitantes na casa. Gente, nós amamos visita. Então, quem é de casa já fica preparado para aquela festa, tá bom? E aí eu vou fazer uma pergunta e aí vocês vão ver. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez hoje? Levanta a sua mão que a gente quer te ver. Uau, glória a Deus! Se você está perto, dá um abraço. Dá um abraço nessa pessoa. Fala, seja bem-vinda, gente. Bem-vindas. Cadê a galera daqui que eu não vi? Levanta a mão de novo. Deixa eu ver vocês. Bem-vinda, gente. Você está próximo, dá um abraço. Fala, seja bem-vindo. Glória a Deus, família. Que bom. Deus é bom, amém? Aleluia. Que maravilhoso podermos cultuar a Cristo juntos hoje, como igreja, como reino de Deus, não é mesmo? Talvez você está pisando numa igreja pela primeira vez na sua vida e eu estou muito animada para isso. Eu quero conectar com você, com todos vocês também no final. No final a gente sempre fica lá na porta dando tchau, beijo, abraço para todos. Mas eu quero muito te receber nessa manhã. Amém? Então, como eu falei, nós vamos encerrar. Eu falei dar continuidade porque hoje nós temos 2 pontos da nosso findar de série, mas só para te trazer um contexto do porquê nós começamos, né, a igreja com essa série. Nós tivemos uma sequência, vão ser 14 ministrações falando sobre a essência da igreja. E para nós é de extrema importância porque estamos começando algo, amém? O Senhor nos direcionou a isso, para que nós estabelecêssemos fundações muito bem assertivas. Amém? Muito bem estruturadas, porque nós cremos que o prédio não físico, mas espiritual dessa casa, ele vai ser grande, ele vai ser bem robusto, ele vai ter, sabe aquele prédio que você passa do lado e fala assim, uau, que maravilhoso! Como ele foi bem pensado. Quem é do ramo da arquitetura, design, sabe quando você olha um prédio, qualquer construção, você fala, gente, essa pessoa foi um gênio. Ela foi ungida por Deus, porque haja criatividade. Então, nós cremos que o prédio espiritual da Igreja United Pinheiros, ele vai e já está sendo um prédio que está sendo construído debaixo de fundações sólidas. Amém? Então, por isso, nós estamos investindo 14 ministrações. Eu quero te convidar a você escutar essas outras ministrações, porque nós estamos construindo algo. Hoje a gente vai findar, selar, terminar tudo, amém? Mas eu te convido a você correr para as nossas plataformas digitais, os nossos Spotify, YouTube. Lá a gente tem todas as ministrações para você poder escutar. Amém? Mas eu quero te convidar a, na última vez, pelo menos nessa temporada, abrir em Atos, capítulo 2, verso 42. Amém? Quem é de casa já decorou esse texto, né? Às vezes a gente lê em versões diferentes, mas a essência é a mesma. Vamos lá para Atos 2, 42. O texto fala da seguinte forma: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam em um só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reunindo-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Verso 47. Sempre louvando a Deus
e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aleluia! Hoje nós vamos fechar a série falando de 2 pontos. Sobre uma igreja amável e uma igreja evangelística. Amém? A gente leu o verso 47 e aqui a gente tem 2 pontos falando sobre isso, né? Que eles desfrutavam da simpatia de todo o povo. Fala assim comigo, simpatia. Primeiro a gente vai falar sobre isso. E para pensar uma pessoa super carismática. Uma pessoa que você olha para ela. Cadê o Neto? O Neto tá viajando, né, gente? Cadê? Ele tá aqui? Maria também é essa pessoa. Gente, Neto é essa pessoa. Você olha para ele, você quer dar um sorriso. Essa pessoa é cativante. Essa pessoa, ela quase que é um imã. Jéssica é essa pessoa também. Você olha para Jéssica, você quer sorrir. Jéssica, você olha para ela tá compenetrada nos seus olhos. Depois, no final, visitantes conversem com a Jéssica. Ela olha no mais profundo do seu ser, ela sorri, ela interage. Se você fala algo triste, ela já faz uma cara triste para você. Se você fala algo feliz, ela já tá pulando junto com você. Sabe essa pessoa simpática? Conhece alguém assim? Consegue lembrar de alguém próximo a você assim? Então, aqui a palavra de Deus está nos falando que a igreja primitiva, ela tinha a simpatia de todo o povo. Mas é interessante a gente pensar, e a gente vai ler isso hoje, que também havia muita perseguição nessa época contra os primeiros cristãos. Amém? Nós não estamos dizendo ao contrário. Não estamos conflitando em relação a isso. E isso me intrigou muito. Como a igreja era perseguida, mas tinha simpatia de todo o povo. E aí a gente vai começar a aprofundar isso aqui. Porque essa palavra simpatia, ela tem uma raiz original no seu texto grego, que a palavra... Gente, eu coloquei no Google para tentar falar a expressão correta. Os especialistas em grego me perdoem, mas a palavra original é charis. Fala assim, charis. Se escreve charis. Eu quase ensinei vocês charis, mas depois eu fui ver é charis. Fala de novo, é bonito. Charis. Olha, você aprendeu uma palavra grega agora. Charis. Assim, amor? Charis. Ok. Eu ainda não fui para Israel para aprender. Ainda. Mas, essa palavra, no original, ela se traduz como graça, amável, misericórdia. Olha que lindo. Não é só uma simpatia de, muito bom, muito legal o que eles estão fazendo. É algo que tem a ver com o favor de Deus. Fala isso, favor de Deus. É uma condição espiritual de alguém que é governado pelo poder da graça divina. E nós podemos ver isso na igreja primitiva. Como o favor de Deus estava sobre a vida daqueles que pregavam o evangelho. Existiam perseguições, existiam coisas contrárias ao que eles precisavam nesse momento. O cenário não era favorável, mas existia a graça de Deus. Fala de novo, graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. Não tem como a gente fazer algo para conquistar a graça de Deus. A gente vai conflitar aqui. Não tem como a gente conquistar a graça de Deus. A graça de Deus, ela simplesmente está sobre aqueles que estão chamados para pregar as boas novas. Ou seja, eu e você. Amém? Aleluia! É uma bondade misericordiosa de Deus. É quase uma proteção. É quase estarmos debaixo de um guarda-chuva de Deus, no qual, enquanto eu caminho, enquanto eu obedeço a Deus, enquanto eu cumpro os seus mandamentos e chamados, enquanto eu obedeço a Ele naquilo que Ele me comissionou a fazer, eu estou com a proteção dEle. Agora, uma coisa interessante e óbvia que nós vamos entrar aqui é que
estar com a proteção de Deus, estar com a graça de Deus, não significa que eu não vou ter problemas. Significa, e essa é a primeira coisa que eu quero te falar nessa manhã, já jogando aqui as coisas, mas eu já quero que você anote isso, amém? A primeira coisa é que carregar o favor de Deus não me livra de problemas, mas me capacita a enfrentá-los. Sabe por quê? Hoje, nós precisamos entender como igreja de Cristo e trazendo um paralelo para a nossa vida hoje, né? Porque olhamos para a igreja primitiva como uma inspiração, mas precisamos aplicar isso de forma assertiva nos nossos dias hoje. Significa que estar no centro da vontade de Deus não vai, significar que eu não vou ter desafios. Pelo contrário, talvez eu vou ter muitos mais. Significa que eu preciso enfrentá-los debaixo da graça de Deus, debaixo do Haris. Fala de novo, Haris. Aleluia. Tá fazendo sentido para você? Aqui a gente vai ver vários textos no livro de Atos. Eu te encorajo a você estudar esse livro maravilhoso, né? Atos dos Apóstolos, que em vários momentos, o autor Lucas ele vai falar sobre a graça, sobre esse Haris, sobre esse favor, sobre a igreja sendo fortalecida pelo poder de Deus. Então, por exemplo, Atos 4, 33, o texto vai falar assim, da seguinte forma, não precisa abrir, eu só vou citar para você. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Senhor Jesus Cristo. A grandiosa graça estava sobre todos eles. Fala de novo, Haris. A gente vai aprender grego hoje aqui, gente. Atos 11, 23, de novo. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha esse texto, a graça foi reconhecível. A graça foi, percebida. E algo que eu quero falar com ousadia, mas também com alegria, de testemunhar que essa igreja, ela está sim debaixo do Haris de Deus, da graça de Deus. Gente, essa igreja tem 4 meses apenas e o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. No final do mês, nós vamos ter um culto de visão, falando sobre a visão do ano de 2026 e nós vamos trazer testemunhos vivos daquilo. Próximo domingo? Próximo domingo, então esteja aqui com a gente, amém? Para você ouvir as salvações, as reconciliações, os testemunhos de cura, milagres, maravilhas, o que o Senhor está fazendo, não por obras humanas, mas porque o Haris de Deus está aqui, porque a graça de Deus está aqui. Porque existe uma direção, e quando a direção ela é seguida debaixo de obediência, é como se você é quase impelido para fazer isso. Você quase nem faz força. Uma coisa que eu falo muito com os nossos pastores e líderes é que como eu sinto, quase como se eu estivesse sendo empurrada pelo vento de Deus e nem percebendo aquilo que Deus está fazendo. Quando a gente para ver e fala, meu Deus, como assim, gente? É sério? Isso é o favor de Deus. Não estamos fazendo algo com a força dos nossos próprios braços. Poderia dar certo? Talvez. Mas seria pesado, cansativo. Talvez até destruidor. E essa é uma questão que eu quero entrar porque muitas pessoas se sentem frustradas com o chamado de Deus para a vida delas, porque elas não estão debaixo desse Haris. Elas não estão debaixo da graça de Deus. Talvez nem seja por uma direção incorreta. Talvez seja só porque você está tentando caminhar com a força do seu próprio braço. Com a sua sabedoria humana apenas. Com, os nossos achismos. E o ser humano é assim. Com certeza na nossa caminhada pastoral de quase... sei lá quantos anos, eu sou horrível de números. Pelo menos 6 anos pastoreando diretamente, né? Sim.
em 6 anos ordenados como pastores, antes já liderávamos, antes já cuidávamos de pessoas, para a honra e glória de Jesus, amém? Mas já verificamos na nossa vida momentos que a gente estava fazendo as coisas com o nosso próprio braço, com a nossa força. E foi cansativo, foi pesado, foi frustrante. E aí é um momento que a gente precisa parar e pensar. Será que eu estou debaixo da graça de Deus? Será que eu ouvi a direção correta? Precisamos nos questionar. Precisamos verificar os nossos corações. Será que era para eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje? E eu falo, gente, de coisas grandes, mas coisas simples. Talvez, sei lá, o ministério que eu estou servindo, o departamento que eu estou servindo, talvez o trabalho que eu estou. Às vezes aquilo tem um peso que te dá, sabe, ansiedade, medo. E isso não provém de Deus. Amém? A Bíblia fala que toda boa dádiva em Tiago e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Então a gente precisa verificar se está pesado, se está errado, tem alguma coisa errada. Então sabe o que eu vou fazer? Com humildade, muita humildade, eu vou colocar as coisas na mesa. Será que eu ouvi diferente? Porque Deus, assim, não vai mudar. E lembra que eu falei, não é uma questão de não termos problemas. Eu estou falando sobre termos graça para isso, amém? Aleluia, faz sentido? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler um texto e acho que as coisas vão fazer um pouco mais de sentido. Vai para Atos, capítulo 5. Esse é o nosso texto base de hoje. A partir do verso 14. Glória a Deus. Está fazendo sentido para você? Glória a Deus. Atos 5:14. Vamos lá. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Olha isso, gente! Existia graça sobre eles, existia o favor. A gente viu muitos milagres, maravilhas. Todos eram curados. As pessoas das redondezas estavam vindo para Jerusalém para ver aquilo que estava acontecendo através da vida dos discípulos. Mas sabe o que aconteceu? Foram presos. Olha que maravilhoso. Hoje em dia, isso é muito distante para a gente. Principalmente falando, né, da nossa nação brasileira. Não somos presos porque estamos proclamando a nossa fé. Mas uma pergunta que a gente precisa se fazer é: quais são as coisas, quais são as perseguições do tempo presente, não é mesmo? A gente precisa buscar, entender que estar no centro da vontade de Deus não é estar livre de problemas, como eu já falei. A questão é que a gente para na primeira adversidade. Acontece uma situação e você já se teme. Você já fica abalado. Você já não tem controle emocional. Você já fica chateadinho, ofendido e não quer mais
pregar o evangelho, não quer mais falar de Jesus para as pessoas. Eu lembro, e eu posso falar pessoalmente disso, porque a pessoa evangelista da minha família é o meu marido, gente. Ele, se tiver um poste, ele vai querer conversar com esse poste, vai querer falar de Jesus. É ele. Qualquer pessoa, qualquer garçom, qualquer frentista, qualquer pessoa... Uber, gente, Uber, meu Deus. É sempre uma aventura estar dentro de um Uber com meu marido. Mas para mim isso é uma coisa um pouco mais desafiadora. E eu lembro uma vez que eu me, impeli, né, pelo poder do Espírito também, a falar de Jesus para as pessoas. E eu lembro que eu ouvi o meu primeiro não. E eu fiquei tão chateada. Eu fiquei, poxa, eu fiz tanta força para fazer isso. Eu me coloquei num lugar, sabe, de sair da minha zona de conforto. Eu me despi da minha timidez. E por mais que eu seja uma pessoa eufórica, eu tenho uma tímida dentro de mim. Mas, poxa, eu lembro o dia que a gente foi fazer evangelismo aqui em Pinheiros, aquele que a gente fez com os jornais, lembram? E a gente estava distribuindo uns cartões e acho que 70% das pessoas não quiseram os cartões. E eu lembro que a Luma também estava ajudando nesse momento de dar os cartões. E ela teve um momento que um senhor, assim, eu não lembro se foi um senhor ou uma senhora, talvez a Milena vai lembrar melhor, ele não quis. E ela voltou para mim chateada também. E eu falei, filha, não é porque uma pessoa não quis que a gente vai deixar de fazer. Não é porque houve uma situação que isso vai, balizar a minha crença em Cristo Jesus. Não é porque uma dificuldade acontece, ou uma perseguição de pessoas, ou um desânimo na fé, ou uma resposta de Deus que eu não escuto, que eu vou desanimar na fé. Porque eu entendo que carregar o favor de Deus não me livra de problemas, mas eu preciso enfrentar eles. Eu preciso entender a minha autoridade em Cristo Jesus e me posicionar. Entender que, para eu crescer, eu preciso ser esticado. Fala assim, esticado. Eu creio que essa igreja, hoje, nós precisamos ser esticados dessa forma. Esticados, gente, também no segundo ponto que eu quero falar aqui hoje, que não é só sobre graça, mas sobre o sozo de Deus. A cura, salvação e libertação através do nome de Jesus. O Haris é necessário porque o sozo precisa acontecer. Amém? Nós precisamos ser uma igreja que tem uma marca, que não só vai para evangelismos marcados, mas temos uma vida evangelística. Uma vida, vamos igreja, uma vida que não só vai aos cultos aos domingos, dá o dízimo de forma exemplar, mas que compartilha a vida de Jesus por onde estivermos, assim como esses homens e mulheres faziam. Eles não tiveram medo de ser presos, condenados. Pelo contrário, a gente vai ver no final do texto que para eles foi motivo de grande alegria sofrerem para o evangelho. E sinceramente, hoje não estamos nesse lugar. E é por isso que a gente prega essas coisas. É por isso que a gente vai lá verificar, colocar na mesa, colocar o nosso coração e entender que a nossa vida precisa ser a expressão de Deus aqui na terra, alcançando aqueles que ainda não receberam a palavra de salvação como você já recebeu. Tiago 2,17 fala assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Tiago, capítulo 2, vai falar sobre fé que é expressa em obras através de ações. Alcance, ajuda aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, aqueles que precisam de emprego, aqueles que precisam ser encorajados, aqueles que precisam, às vezes você, dando apenas um abraço, um consolo, nós já estamos animando uns aos outros.
Nós já estamos servindo uns aos outros. Que isso seja algo tão dinâmico, igreja. E eu oro em nome de Jesus sobre a nossa casa. Que seja algo tão comum, tão normal, mas tão fluido, tão, sabe, natural. No começo a gente precisa fazer mais força mesmo. E tudo bem. A gente está aqui para isso. Para se colocar nesse lugar e puxar, sabe? Levar para esse lugar. Mas com o Hari de Deus. Amém? Glória a Deus. E é óbvio, nós não somos salvos pelas obras. Isso é muito importante a gente entender no nosso coração, amém? Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos debaixo da graça de Deus. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. É por fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas certamente fomos salvos para obras, amém? Para servir, para sermos diferença na nossa casa, no nosso trabalho, no meio que nós estivermos. Isso às vezes parece tão, sabe? Eu sei disso. Mas por que então não estamos fazendo ativamente? Por que não estamos nos colocando nesse lugar de coragem, alegria, intrepidez, força? E muito mais, essência. Essência. Essa é a essência da igreja de Cristo Jesus. Uma igreja amável, uma igreja de graça, de favor e uma igreja evangelística, de sozo. Amém? A questão, e número 2, que eu quero que você imprima no seu coração nessa manhã, é que testemunhar a Cristo deve ser a nossa prioridade. Fala assim, prioridade. O versículo 19 de Atos 5 vai falar assim: mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, já li essa parte, né? Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem de vida, dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia de líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Olha que coisa interessante. No momento que eles foram ser presos de novo, né? Porque o anjo do Senhor libertou eles da prisão. E eu não sei se isso é muito normal para você, mas para mim isso não é muito normal. Amém? Eles foram libertos, depois eles foram convidados a serem presos de novo. Vamos levar eles com calma. Não vamos criar um alvoroço. Vai quietinho, gente. Ó, tudo bom, vem aqui, ó. Você vai ser preso. Mas só, fica em silêncio, tá? Porque eles sabiam que esses discípulos estavam fazendo a diferença onde eles estavam. Eles sabiam que existiam obras, eles sabiam que existiam milagres acontecendo. Pessoas aleijados que não andavam, pessoas surdas, pessoas cegas vendo. Era evidente os milagres. Igreja de Jesus, eu pergunto, cadê os milagres? Onde nós estamos? Nas ruas, orando. Gente, orar por cura é a melhor forma de evangelizar uma pessoa. E convenhamos,
Tem gente com dor de cabeça do seu lado o tempo todo. Tem gente com questões de enfermidade do nosso lado o tempo todo. É um segundo da sua vida que você rompe a sua timidez, rompe o medo, rompe, sabe, o seu ego até. E você faz uma pergunta: posso orar por você? Gente, depois que você faz isso e usa o nome de Jesus, não é mais sua responsabilidade, é responsabilidade de Deus. Amém? Não sei se você entendeu. O momento que você se coloca para orar, para interceder, para clamar pela vida dessa pessoa em intercessão. Eu gosto de brincar aqui, muda a jurisdição. Senhor, eu tô aqui, eu vou orar. Agora é com o Senhor, amém? Aleluia! Porque você disse que nós empunharíamos nossas mãos e eles seriam curados. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. E que coisa tão simples que podemos fazer no nosso dia a dia. É isso que eu estou falando sobre viver a vida na vida. O pregar diário. E aí você vai ver a manifestação de Deus te alcançando, cooperando com você, porque o poder de Deus ele vai acompanhar aqueles que creem, amém? Você precisa se colocar nesse lugar. Você precisa de ousadia. Você precisa de intrepidez. Você precisa de coragem. Porque, gente, essa é a nossa missão como igreja. Nossa missão não é fazermos apenas encontros de jovens, tempo para os casais, coisas muito bonitas. E a gente faz essas coisas. Vocês sabem muito bem disso. Mas a nossa missão é a propagação do Evangelho sobre todas as nações, todas as pessoas. Amém, gente? Eu quero que o nosso coração seja remexido essa manhã para pregarmos as boas novas, amém? Glória a Deus. Testemunhar Jesus é a nossa prioridade. E para fechar, eu quero que a gente vai terminar o texto com muita alegria. Eu não falei uma coisa muito importante. Um outro ponto sobre isso, só para fechar, que testemunhar a Cristo é a nossa prioridade, é que a gente, o tempo todo, e talvez você pensou em todas as questões da sua vida que poderiam ser um empecilho. E a primeira, e talvez a que eu pensei mais forte na minha vida, é falta de tempo. A gente pensa que a falta de tempo, ela vai roubar, o nosso espaço para pregarmos as boas novas. E talvez a falta de tempo, ela tenha sido como o maior perseguidor dos cristãos hoje em dia. A gente não fica com arma na cabeça, a gente não é preso, a gente não passa por situações, mas o nosso tempo, ele se torna quase o nosso Deus. E nós ficamos presos nisso. Eu não vou pregar o evangelho porque eu tô sem tempo, eu preciso ir. Recentemente, até antes da gente viajar, eu testemunhei isso para vocês. Eu estava vindo para a igreja, eu estava sozinha, eu estava atrasada. Eu tinha vindo um pouquinho mais tarde, eu nem lembro porquê. Mas eu fui ver o meu carro, estava sem um cheiro de gasolina. Eu ia parar no meio da rua. E eu falei, meu Deus, eu preciso estacionar o carro. Eu preciso abastecer o carro. E na hora, eu parei num posto de gasolina. Era bem aqui perto, por sinal. E aí uma mulher foi me atender. E ela me fez uma pergunta. Eu estava arrumada, né? Eu estou sempre arrumada, isso eu falo. Gente, eu falo uma coisa, mulheres, aprendam isso. Não é porque a vida te humilha que você tem que andar humilhada por aí, tá bom? Então você se arruma, se cuida para o seu marido, ok? Então esse é o meu lema. E aí ela falou, nossa, onde você vai tão bonita hoje? Você trabalha domingo? Aí eu falei, eu trabalho domingo. Aí ela regalou o olho assim pra mim. Aí eu falei, eu sou pastora de uma igreja.
Aí ela ficou chocada, né? Porque, enfim, não preciso nem falar muito sobre isso. Mas, e aí ela começou a abrir o coração dela e falou que ela não tinha se batizado nas águas ainda e tal. E eu comecei a encorajar ela sobre isso. Encorajei ela a se firmar na igreja. Ela se sentia muito condenada, porque ela não vivia uma vida ainda completa para Cristo Jesus. Gente, eu estava atrasada, meu marido me ligando, tudo acontecendo. Mas eu falei, não. Isso é minha prioridade. Que isso possa te encorajar, amém? E para a gente fechar, como eu falei, né? Verso 34. O texto vai falar assim. Mas um fariseu chamado Gamaliel... A gente pulou um pouco, né, gente? A gente saiu do 26, agora vamos para o 34. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu para que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e há cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz, solte-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Aleluia. Pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Fala comigo, alegres. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo.